Olá, pessoal, e aí? Vamos ver um conteúdo muito bom hoje de conhecimentos bancários, que é essencial para a sua prova do Banco do Brasil. Porque é uma tendência da banca, que são conteúdos que antigamente não eram tão cobrados, mas que hoje, como eles se entrelaçam com a economia, com a atual, né, como a nossa economia está, e também com a matéria de economia, que é o que indiretamente você vai estar relacionado quando você trabalhar em banco, a banca começa a cobrar. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, nós vamos ver conhecimentos bancários e eu vou ajudar vocês nessa caminhada para o concurso público. Vale a pena? Sim. Sou concursada, sou formada em conhecimentos bancários, mas trabalho atualmente na Caixa Econômica. É bom? Sim. Para quem busca essa carreira profissional na área bancária, é muito bom. Ter um concurso público, focar para o concurso público é muito bom. Se você procura outra área também agora, decidiu estudar para banco, não tem problema. Português, matemática, matérias básicas, sempre vão estar ali. Conhecimentos bancários é específico para esse cargo, não é um nível elevado, não é complicado não. É só você estudar um pouco, focar, direcionar, que não tem dificuldade. Preste atenção, então, pegue o seu material, acompanhe. Eu quero que você faça anotações para que futuramente você possa ler, reler, resolver exercícios. Como vai funcionar? Nós vamos ver o conteúdo, nós vamos ver noções de política monetária e vamos ver o Banco Central, que é o executor da política monetária, ou seja, são assuntos relacionados, e vamos resolver uma bateria de exercício. É assim que eu recomendo você estudar. Reveja a matéria, resolva o exercício. Veja a matéria, resolva o exercício. Por quê? Na hora que você está lendo a matéria, tudo é bom e tudo é bonito. Você entendeu tudo. É na hora do exercício que você fala, não entendi nada. Ou, realmente entendi. Então, direcionamento para estudo. Estude um conteúdo, faça exercício. Estude conteúdo, faça exercício. Não deixe assim, 5, 6, 7 conteúdos, depois eu faço exercício. Não adianta. Porque quando você resolve o exercício, primeiro, você conhece o seu inimigo, que é a banca. Então, outra dica. Resolva a última prova do concurso. Ah, mas foi uma banca diferente, porque ainda nós não sabemos qual vai ser a banca do concurso. Se vai ser FCC, SESGRAN Rio, CESP, não sabemos. Mas resolva, a princípio resolva a prova do último concurso, que no caso, né, o último do Banco do Brasil foi FCC. Não tem problema, resolva. Depois, quando sair a banca, você para, foi CESP, tudo bem, pega os concursos que a CESP fez e resolva. Por quê? Você precisa conhecer o seu inimigo. Você não pode travar uma batalha sem conhecer. Conhecer o conteúdo é essencial? Sim. Mas é o que eu sempre digo para os alunos. Às vezes, eu tenho alunos muito inteligentes que conhecem o conteúdo. Podem dar aula, tranquilo. Só que tem um pequeno problema. Conhecer o conteúdo não significa saber resolver exercício. Eu sei o conteúdo, mas eu não entendo o que a banca está me pedindo. Então, calma. Por isso, veja conteúdo, resolva exercício. Por isso, essa didática que nós vamos utilizar. Essa didática que a equipe alfa utiliza. Não adianta só conteúdo, você precisa resolver exercício. E por muitas vezes, se você já viu esse conteúdo outras vezes, você já está cansado, está vésperas do concurso, você fala, ai, estou cansado, eu já li, já anotei, já fiz resumo. Para, senta e faz exercício. É o que a gente indica para alunos que já estão estudando há mais tempo. Por quê? Porque chega numa hora que o cérebro já não lê mais nada. Você está tão viciado naquela leitura, mas tão viciado naquela leitura, que não adianta nada. Então, senta e faz exercício, porque exercício é diferente. Nós vamos fazer uma bateria de exercício e você vai ver. Guarde essa bateria. Daqui 5, 6 dias você resolve de novo. Você não lembra mais a resposta. O exercício muda as ordens dos exercícios para você ver. Já vai ser como se fosse um exercício novo. É um exercício para você gravar o conteúdo. Sei como é isso? Sim, porque eu também estudo para concurso, estudei para concurso, tive aí onde você está. Estudei por muito tempo. Antes de ser professora do Alfa, fui aluna do Alfa, monitora do Alfa depois. Eu comecei a dar aula, então eu sei o que você está passando, eu sei o que é deixar sábado, o que é deixar domingo, o que é deixar pai, mãe, filho, né? O que é deixar o marido, sei como funciona, tenho filhos também, tenho marido, sei como funciona. Então não se preocupe, a sua vida não é diferente de ninguém, nós aqui do Alfa entendemos o que você está passando, mas uma coisa eu posso te garantir. Vale a pena. Você ter aquela tua estabilidade, saber que aquilo ali que você não vai cortar o pescoço, que você não vai perder o emprego. Você ter segurança de ter um filho e saber que você pode se programar, pode ter um filho, pode ter mais, pode casar, pode ter sua família, que não tem problema.
Isso não tem preço. Então, estude, dedique-se. É um tempo da sua vida que você tem e deve se dedicar. E depois você vai só colher os frutos. Muitas pessoas vão te criticar. Ah, porque você deixou de ir em tal lugar, você deixou de fazer aquilo. Não se preocupe. Depois eles vão dizer que foi sorte. Mas você e eu, nós sabemos que essa sorte se chama dedicação. Então, vamos lá. Por noções de política monetária. Primeiro tema de hoje. Por que política monetária? Às vezes, como aparece no edital, às vezes aparece assim, política econômica ou noções de economia. Aí dentro aparece política monetária, política fiscal, política... tem várias, todas as políticas que envolvem, né? Receita do governo, fiscal. Mas por que política monetária em si? Porque é o que basicamente vai influenciar quando você estiver operando, trabalhando no Banco do Brasil, na instituição financeira, a política monetária interfere diretamente no que você está fazendo. Um dado importante, e já é questão de prova, a política, as ferramentas de política monetária interferem diretamente no sistema financeiro nacional, no sistema bancário e indiretamente na economia. Repetindo, a política monetária e as suas ferramentas ou instrumentos interferem diretamente no sistema financeiro nacional ou sistema bancário, mas interferem indiretamente na economia. Tá, professora, mas defina o que é política monetária. São instrumentos ou ferramentas que a autoridade monetária, no caso aqui, Banco Central do Brasil, anote aí, utiliza para regular o sistema financeiro, para auxiliar, para cuidar da nossa economia. Por quê? Ah, professora, mas é bom a nossa moeda estar forte? Basicamente, a gente trabalha com o quê? O valor da nossa moeda. Lei da oferta e da procura. Na política monetária, a gente vai ver as taxas de juros. Sim. Por quê? Ah, o real está valorizado em relação ao dólar. Isso é bom ou isso é ruim? Sempre, quando se fala em política monetária, a gente fala em ferramentas e instrumentos que a autoridade monetária utiliza para quê? Equilíbrio. A palavra-chave aqui é equilíbrio. Eu não posso nem que a minha moeda, que o real, esteja valorizado demais e nem desvalorizado. Por quê? É o que a gente chama de balança de pagamento, balança comercial. A nossa economia, ela é feita de importação e exportação. Nós não vivemos só de exportar e nem só de importar. Pensa comigo. Se o real está valorizado em relação ao dólar, o real valorizado em relação ao dólar, ou seja, o real está valendo. O brasileiro, a empresa, a indústria, as empresas, elas importam ou elas exportam? Importam. Por quê? Porque o nosso produto, o nosso dinheiro começa a valer. Então, o resto dos produtos internacionais que estão em dólar começa a ter um preço mais acessível. A gente mora, eu pelo menos moro em região de fronteira, aqui, Cascavel, Foz, aqui pertinho do Paraguai. Quando o real está valorizado, quer dizer que está pertinho do valor do dólar, a gente corre para fazer compras, certo? Por quê? Porque o dinheiro vale bastante. Então, quer dizer que você importa, beleza. Mas a nossa balança comercial, o nosso equilíbrio, porque balança comercial é exportações menos importações. A nossa balança, o nosso equilíbrio, ele é feito só de exportar, só de importar, no caso? Não. Eu preciso exportar. Só que quando eu vou exportar, o meu produto está caro em comparação aos outros, porque a moeda do Brasil está cara. Então, aí é que o governo, é aí que a autoridade monetária tem que pensar. Ela não pode deixar a moeda forte demais, porque ela vai acabar com quem exporta. Ela também não pode deixar preço de banana, porque vai acabar com quem está importando. É isso que você precisa ter a ideia. A moeda forte é bom para quem importa, a moeda fraca é bom para quem exporta. Mas a ideia básica é equilíbrio. Para isso servem as ferramentas de política monetária. Por quê? Porque a taxa de câmbio, o nosso câmbio aqui, a nossa moeda é flutuante. Isso significa o quê? Que o governo não diz o real vale tanto em relação ao dólar, como a China faz, por exemplo.
A China tem câmbio fixo. Isso significa que a China diz, vai valer, a nossa moeda vale tanto em relação ao dólar. No Brasil, não, é flutuante. Ou seja, o governo não taxa, ele não diz vai ser tanto, mas ele usa as ferramentas de política monetária para fazer com que a moeda fique no valor que ele espera, no valor que seja bom para a economia. Nem valorizada, nem desvalorizada. Lembrando sempre, a nossa balança comercial vive de importação e exportação. Tem que ser bom para os dois lados e não para um só. Assim, a política monetária ela pode ser expansionista ou restritiva. Por que expansionista? Lei da oferta e da procura. Isso você precisa guardar. Basicamente aqui, lei da oferta e da procura. Quando você tem muito de um produto no mercado, o que acontece? Cai o preço. Não cai? Quando eu tenho pouco, ele não aumenta o preço? O que é política monetária expansionista? Através das ferramentas da política monetária, a autoridade monetária, no caso o Banco Central, deixa que tenha mais moeda em circulação. Aqui, lei da oferta e da procura. Qual é o bem que o banco trabalha, que as instituições financeiras trabalham? Não é moeda, não é dinheiro? Sim. Se o banco tem mais dinheiro para emprestar, ele aumenta ou diminui a taxa de juros? Diminui. Eu tenho mais dinheiro para emprestar, eu tenho mais dinheiro disponível. Então, eu diminuo a taxa de juros. Isso faz com que aumente a procura. Se eu olho para você e digo que a taxa de juros está baratíssima, você não cogita a hipótese de pegar um empréstimo, pegar um financiamento? Sim. Então, expansionista é quando o governo, quando a autoridade monetária, o governo, a autoridade monetária, utiliza as ferramentas de política monetária para fazer com que a taxa de juros baixe, para fazer com que aumente a disponibilidade de moeda, aumente a procura por empréstimo, então aumente a produção. Por que aumenta a produção? Porque se o juro está mais barato, eu, como empresa, vou buscar aquele juro, vou buscar aquele dinheiro para poder investir na minha empresa, comprar mais máquina, construir. Se o juro estiver caro, não. Mas quando é expansionista? Quando a autoridade monetária coloca essa política monetária expansionista? Simplesmente quando ela precisa aquecer a economia. Aí você pode parar e lembrar, porque baixou, retiramos o IPI, por exemplo, né? Retiramos o IPI da linha branca. Não é uma forma do governo aquecer a economia? Também. A política monetária tem esse mesmo intuito quando é expansionista. Aquecer a economia, fazer com que as taxas de juros baixem, com que tenha mais dinheiro no mercado e com que as pessoas procurem mais pelos empréstimos e financiamentos. Sempre com o intuito de aquecer a economia. Agora, nós estamos passando, por exemplo, por um crédito foi entregue, foi expansivo, teve muito crédito, começou a ter inadimplência. Aí o governo pensa, meu Deus, muita inadimplência acaba comprometendo também o sistema financeiro. Porque, claro, os bancos vivem de pegar dinheiro de quem tem sobrando e emprestar para quem está faltando. Mas tudo bem que o banco tem uma margem, que ele cuida para não emprestar demais. Mas ele precisa ter o dinheiro de volta. Senão ele pode falir? Pode. Aí pode acontecer igual aconteceu nos Estados Unidos com aquela bolha. O que aconteceu? Emprestaram demais, começou a ter uma inadimplência enorme ligada aos imóveis e os bancos faliram, porque por mais que um banco tenha uma estrutura sólida, se ele começar a ter uma inadimplência muito grande, ele vai à falência. Aí, o que o governo faz? Política monetária restritiva. Ele enxuga o dinheiro do mercado. Ele enxuga com o intuito o quê? Aumentar a taxa de juros. Diminuiu a quantidade, lei da oferta e da procura. Se eu diminuo a quantidade no mercado, isso faz com o quê? Isso faz com que o produto, o valor, o custo do produto suba. Se eu, banco, tenho menos dinheiro para emprestar, eu vou ser mais criterioso no empréstimo. Eu vou aumentar a taxa de juro. Aí você fala, opa, então eu ia melhorar a minha empresa, fazer uma expansão, mas o juro está tão alto que é melhor não. Quem já não pensou, eu ia comprar um carro, mas não vou porque o juro está alto. Eu ia comprar uma casa, mas não vou porque o juro está alto. Um exemplo, por exemplo, é a política do Minha Casa Minha Vida. Muita gente que não compraria uma casa comprou porque a taxa de juros é em conta. Política monetária seria uma forma de você dizer que está expandindo a mesma coisa. Então, quando você usa uma política monetária restritiva, você retira o dinheiro do mercado, você enxuga,
você faz com que os juros subam. E esse tipo de oferta, o banco diminui a oferta aumentando os juros. A pessoa segura, você segura a economia, você controla a inadimplência. Então, lembre-se, política monetária pode ser expansiva quando eu quero baixar os juros, quando eu aumento a circulação de moeda, e pode ser restritiva quando eu enxugo o dinheiro, quando eu aumento os juros. Como eu faço isso? Com as ferramentas. O governo usa a autoridade monetária, no nosso caso, no Brasil, o Banco Central, utiliza as ferramentas para que possa enxugar ou disponibilizar dinheiro no mercado. As ferramentas são importantes? E muito. Por quê? Porque a banca pode cobrar como sendo política monetária, como ela pode cobrar Banco Central. Dentro desses dois temas, as ferramentas de política monetária ou instrumentos podem cair na sua prova. Vamos lá. Primeiro, emissão de moeda. Primeiro instrumento. Como funciona? A emissão de moeda, nós estamos falando de moeda papel, moeda papel, metálica, assim também como a criação de moeda escritural também, que é aquelas que os bancos fazem. Como ele vai controlar? Cuidar com o fluxo de moeda, lembrando, sempre equilíbrio. Ano 2012, mais ou menos, os Estados Unidos estavam enforcados com a dívida. Pensa comigo. Se você tem dívida, o que a maioria dos concurseiros tem, porque concurseiro, infelizmente, né, a gente vive assim. Qual seria a solução dos seus problemas? Imprimir dinheiro. Por quê? O governo não pode? Claro, o governo não é quem faz a impressão de dinheiro. Né? A Casa da Moeda não é uma grande impressora e imprime um monte de dinheiro? Se eu, governo, tenho dívida, por que eu não vou lá e imprimo quantidade de dinheiro que eu preciso e pago minha dívida? Lei da oferta e da procura. Se eu tiver muito real no mercado, meu dinheiro vale nada. Quem é um pouco mais experiente, eu não vou dizer antigo, lembra, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, não sei o que lá e não sei o que lá. Não é bem da minha época, mas eu já ouvi dizer. Ou seja, o dinheiro não valia nada. Era a quantidade, você tinha R$1.000, não sei o que lá e não valia nada. Não valia o que hoje o real vale. Então, por isso o governo não pode sair por aí imprimindo dinheiro. Aqui é um controle de emissão de moeda. Em 2012, mais ou menos, os Estados Unidos estavam enforcados, estavam com muita dívida, eles imprimiram, né, liberaram mais um lote de impressão de dólar. O que aconteceu com o dólar? Desvalorizou no mercado. Por quê? Lei da oferta e procura. O governo, através da emissão de moeda, ele controla. Ixi, o real está muito valorizado, então a gente pode fazer essa impressão. Nossa, o real está desvalorizado, a gente tem que dar uma controlada, não pode fazer a emissão de tanta moeda. Então, criar moeda, lembrando sempre, palavra-chave quando se trata de política monetária é equilíbrio. Então, a ideia da emissão de moeda é realmente impressão mesmo. Papel, moeda ou metálico, as moedinhas ou papel, não tem problema. O governo controla, ele não pode sair emitindo moeda assim a rodo. O que você precisa guardar? Quem coloca regulamentação sobre como vai ser, quanto pode, quanto a nossa economia suporta de emissão de moeda é o Conselho Monetário Nacional. Quem é responsável pela emissão de moeda é o Banco Central. Cuidado aqui. O Conselho Monetário Nacional diz quanto pode ser impresso. 1 milhão, beleza. Mas vai ser impresso tudo agora? Não. Isso é meio que uma meta, uma determinação. Quem realmente vai fiscalizar, vai fazer a impressão é o Banco Central. Então, dentro desse 1 milhão, aos poucos o Banco Central vai fazendo a impressão, vai autorizando a impressão de moeda. Ah, mas e a Casa da Moeda? Calma, a Casa da Moeda é basicamente a impressora.